Fala pessoal, tudo bem? Agora saiu, né? Então, eu não sei por que que por algum motivo o vídeo não saiu ali, mas muito obrigada por avisarem. Primeiro de tudo, boa tarde. Muito obrigada por cada um de vocês estar aqui. A gente vai falar de muita coisa hoje. Estou aqui, inclusive, com vários assistentes. Logo mais a gente vai falar sobre eles. Então, sejam mega bem-vindos. Já vou começar o nosso bate-papo. Vou compartilhar a tela aqui. E eu queria dizer, antes de começar, que esse bate-papo, onde a gente vai falar, todo mundo, o pessoal está mandando boa tarde para todo mundo. Nesse bate-papo que a gente vai falar, sobre como gerar e qualificar oportunidades reais para vendas, é muito de dinâmicas que a gente tem conversado com alguns de vocês. Então, por exemplo, a gente tem conversado com alguns clientes nossos e, poxa, como é que eu consigo diminuir o custo que eu invisto em campanhas de marketing dentro da estrutura de marketing e vendas para eu conseguir, no final das contas, gerar mais resultado? Tem muitas empresas que estão agora no momento decisivo de pensar já 2025, pensando já em investimento, pensando em crescimento de receita. E aproveitando nesse momento, conversando com alguns dos nossos clientes, entendendo, né, qual que é a necessidade, a gente tem outros grandes fatores, não só para 2025, para a gente falar sobre isso agora. Logo mais, para alguns de vocês, a gente está falando de uma época muito decisiva dentro do ano, que são o final de ano, é um combo de várias ocasiões especiais, onde muitas empresas também aumentam o seu investimento em marketing. Então, para o quê? Gerar mais demanda para no final conseguir gerar mais vendas. Então, como que a gente consegue otimizar esse recurso? E principalmente, como que a gente consegue mensurar a eficácia desse tipo de coisa? Então, se você é um gestor de vendas e não faz nem ideia do quanto está sendo investido e se esse investimento de fato está gerando vendas, a gente tem um problema. Se você é um gestor de marketing que sabe exatamente quanto está investindo em dinheiro em campanhas, mas não sabe no final quanto está vendendo, qual o ticket médio, ou qual a sua campanha que mais gera vendas, também temos um problema. A gente precisa trabalhar um pouquinho mais junto nesse sentido. Então, a ideia hoje é mostrar para vocês como fazer campanhas mais eficientes que vão gerar vendas. Não existe isso de coloquei dinheiro aqui e não olhei se vai gerar vendas ou não. Beleza? Queria, antes de começar, falar que boa parte desse conteúdo ele também é sugerido e é construído em várias mãos, na verdade, em vários tentáculos, com o povo da nossa comunidade. Eu sei que tem várias pessoas que já fazem parte da nossa comunidade aqui. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, que é o Octa Novidades, eu vou deixar aqui o convite para vocês, porque quem faz parte da comunidade recebe materiais exclusivos, tem ofertas limitadas que a gente coloca só para o povo de lá, acesso antecipado a lançamentos, inclusive tem um lançamento super especial que eles já estão na mão, convite antecipado ao nosso calendário de eventos, discussões sobre boas práticas, então muitas vezes a gente acaba compartilhando e as pessoas, exatamente, só para o povo de lá, para as pessoas que estão na comunidade compartilham o que elas têm feito que mais tem gerado resultado. Então, se você. E é claro, descolar brindes exclusivos, alguns deles estão já aqui na mesa, mas tem vários também. Então, se você ainda não é um pouco da nossa comunidade, faça parte, eu vou deixar o QR Code aqui. Inclusive, ontem eu mandei uma enquete na nossa comunidade para entender um pouquinho mais quais são os indicadores que o pessoal tem utilizado, até mesmo para entender como que a gente pode construir um conteúdo ainda melhor para vocês, porque no final das contas, todo mundo está aqui investindo tempo para aprender algo novo que vai ajudar no final a gerar mais resultados. Então, façam parte da nossa comunidade, é um grupo do WhatsApp muito legal, o povo é super receptivo, conto com a presença de vocês lá também. Beleza? Então, vamos falar sobre como que a gente consegue, de fato, né, gerar mais, no final das contas, dinheiro com o dinheiro que a gente investe. E quando a gente fala sobre isso, é muito bom entender quais são as possibilidades. E ao invés de eu falar de algo super amplo, desde o início da estratégia de marketing, eu optei por trazer aqui para vocês algo mais prático e relacionado a uma espécie de campanha. Por quê? Porque é uma campanha que tem crescido cada vez mais. Nós temos visto muito resultado dos nossos clientes que trabalham dessa forma para gerar mais vendas. Então, ao invés de a gente abordar todas as possibilidades, a gente vai focar em uma que tem crescido para caramba, tem mostrado bastante eficiência para você já começar a colocar dentro da sua operação, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, que tipo de campanha é essa? São as campanhas que geram conversas. A gente está muito acostumado a fazer campanha que leva, às vezes, para uma página específica, para o nosso site,
Mas as campanhas que geram conversas, ou seja, com foco em levar, seja para o WhatsApp, para o direct do Instagram, tem dado muito resultado. E tem dado muito resultado por conta da relevância dessas conversas. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma audiência gigantesca dentro do WhatsApp, a gente acabou de falar até da comunidade dentro do WhatsApp, mas um dado muito legal que tem aqui que eu separei para vocês é a quantidade de conversas de pessoas que falam com empresas através do WhatsApp. Então, isso já é um cenário bastante comum para o consumidor, e se a gente consegue utilizar essa ferramenta, que ele já gosta de conversar com empresas, para eu fazer um anúncio muito melhor, eu vou ter uma taxa de conversão maior também, porque a pessoa gosta disso. Ela gosta muito mais de conversar com você e ter uma conversa fluida mesmo, do que às vezes preencher até mesmo um formulário. Então, aqui é muito bom entender e diversificar o máximo possível o tipo de campanhas. Vamos falar de campanhas que geram conversas. Quando a gente olha para Instagram, que também é uma opção para gerar conversas dentro das DMs, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, 15 horas, né, quase 16 horas é a média que um brasileiro passa no Instagram no mês. É muita coisa. E mais de 56 milhões de usuários no Brasil usam o Messenger. Então, dependendo do negócio, talvez o Messenger funcione para você. Então, tem muita gente que acaba não utilizando, mas o ponto principal é entender quais são todas as possibilidades. A gente tem que estar onde os nossos potenciais clientes estão. Então, vamos falar especificamente de campanhas que geram conversas. Por quê? Porque a gente viu que quando a gente começa a fazer uma campanha que gera conversa para o WhatsApp, a taxa de resposta que as empresas têm tido chega a ser até 50% mais rápida, ou seja, isso aumenta muito a taxa de conversão e a geração rápida de novas conversas para o seu time de vendas. E também a gente tem casos práticos de clientes que conseguiram reduzir até 5 vezes o custo de aquisição, ou seja, o quanto eu pago para adquirir um cliente utilizando as campanhas que levam para o WhatsApp, que a gente chama nesse CWA, que em inglês é Click to WhatsApp, ou seja, clique para o WhatsApp, junto com as automações e a utilização do Okta na prática. Então, aqui é por isso que a gente vai falar de campanhas para conversas e é por isso que a gente também vai juntar tudo isso com o melhor que a gente tem ali dentro do Okta para gerar mais resultado. O que eu vou trazer aqui? A partir de agora, eu vou trazer como que vocês conseguem utilizar esse recurso, caso vocês não utilizem. E quem já utiliza, fica super tranquilo, porque eu não vou explicar como configura uma campanha clique to WhatsApp, clique para o WhatsApp. Por quê? Porque tem vários tutoriais, é muito fácil de fazer. No final, a gente deixa o link que o próprio Facebook, a Meta tem já, explicando como fazer isso. Muito mais importante do que como configurar, é como fazer um bom anúncio, que vai, de fato, gerar a quantidade de conversas que a gente quer, para que no final a gente consiga vender. Então, eu separei em algumas etapas aqui o nosso bate-papo para você preparar ou revisar suas campanhas e garantir que você está investindo melhor o seu dinheiro nas coisas que de fato geram bens. Vou tomar uma água aqui, mas só para aproveitar, enquanto eu tomo minha água, galera, se tiverem alguma dúvida, algum ponto, vão jogando, tanto ali tem o QA ou no chat, fiquem mega à vontade, depois a gente vai selecionar algumas perguntas também, e sempre, todas as perguntas são resolvidas e respondidas. Se não nesse webinar, a gente sempre posta no nosso blog post e na nossa comunidade também, a resposta de todas as perguntas que são geradas nesse bate-papo aqui. Então, não vai ter nenhuma que não vai ser respondida. Se tiver alguma coisa que gera dúvida, que vocês queiram se explorar ou aprofundar, é só jogar aqui no chat, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aprender é identificar o momento da jornada. Não adianta nada falar assim, caraca, então vamos lá, eu vou fazer agora a campanha que vai para o meu WhatsApp. E eu faço todas as minhas campanhas partindo da premissa de que todo mundo já me conhece, todo mundo já está procurando pelo meu produto, e aí eu acabo errando a segmentação, eu acabo errando o conteúdo dessa campanha. Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa entender qual que é o momento da jornada. Eu até deixei aqui uma fase da jornada que a gente já vai explorar de outra forma. Eu sei que está em inglês essa parte aqui, porque é um dos materiais que, inclusive, o próprio WhatsApp disponibiliza. Mas, de maneira geral, o que tem aqui? Eu vou até rabiscar aqui na tela para vocês. A gente tem o período pré-compra, ou seja, antes mesmo da pessoa ir lá e comprar o seu produto. Ela vai passar por uma etapa de, poxa, será que eu preciso disso? Entender quem é você, conhecer esse problema. Vai pensar, será que eu deveria comprar, não deveria comprar, quem são as pessoas, para que, de fato,
a pessoa compre, de preferência com você e não com seu concorrente, e tenha toda a parte de relacionamento da jornada, onde você pode fazer toda a parte de gestão de um relacionamento, né, que está como carinho, mas é justamente fazer automações que mostram onde está o seu pedido, qual é o próximo passo do seu serviço, e criar um programa realmente que vai aumentar a fidelização dos seus clientes. Tudo isso a gente pode fazer campanhas também. Se engana quem acha que eu só faço campanha para essa primeira etapa aqui, que é antes da pessoa virar meu cliente. Muito pelo contrário, você pode ter campanhas específicas após a compra para justamente fazer a recompra, aumentar a recorrência, ou ampliar outros produtos, ou trabalhar um programa de fidelidade, de fidelização dos seus clientes. Por que isso é importante? Porque cada tipo de campanha vai ser uma coisa diferente. Ah, Mahara, mas a gente está falando para gerar vendas. Sim. Então é só eu trabalhar essa primeira etapa aqui, vai ser sempre igual. Não vai. Então, eu trouxe uma metodologia para a gente trabalhar que ajuda bastante a gente para entender, inclusive, lá para frente, como fazer anúncios melhores na prática. Que é o quê? No final, tudo que a gente tem é um funil. Então, e um funil significa, por que um funil? Porque eu vou ter percentuais de conversão. Dependendo da onde a pessoa está na jornada, se ela já conhece você, não conhece, se ela já conhece a necessidade, se ela quer um produto daquele ou tem aquele problema, ela vai estar num momento diferente, uma propensão maior ou menor de comprar. Ela vai estar mais próximo ou não de comprar. E existe essa metodologia que é super legal para você começar a entender para que tipo de campanha você está fazendo. Se você está falando, vai criar uma campanha que é para encontrar novas pessoas, ou seja, que ainda não estão se relacionando com você, que talvez nem saibam que querem comprar o teu produto ou serviço, você vai trabalhar muito essa parte aqui de cima da metodologia. Então, essa é uma metodologia AIDA. Se vocês quiserem dar mais uma olhada, vocês podem depois pesquisar sobre AIDA. É um framework mesmo que você utiliza dentro do marketing. E nada mais é do que existem pessoas que estão na etapa de atenção, ou seja, elas nem sabem que isso existe, que existe esse problema. Depois que elas descobrem esse mundo, elas começam a ter interesse em talvez comprar esse produto ou serviço. E quando elas começam a demonstrar interesse, chega um momento que elas têm um desejo de, caracas, eu preciso comprar esse produto, preciso comprar esse serviço, e aí ela toma uma decisão, uma ação. Por que isso é importante? Porque aqui vocês viram que no final a gente acabou colocando como se fosse uma taxa de conversão, porque de fato é. A gente tem mais pessoas que não conhecem a sua marca, o seu produto ou o seu serviço do que pessoas que estão interessadas. E, naturalmente, nem todas elas estão na fase de desejar comprar o seu produto ou o seu serviço e aí para, de fato, tomar ação. E por que eu estou falando desejar comprar um produto ou um serviço? Porque ela vai primeiro querer comprar o produto ou o serviço antes de pensar em você, na sua marca, tá? Então, dependendo do quanto você trabalha a sua marca também. Mas aqui é super importante porque no final você vai definir o teu target de campanha. Eu estou falando com quem está aqui em cima e nem me conhece ainda, então talvez eu não vou trabalhar uma campanha falando compre agora, vou trabalhar outro tipo de campanha. Agora, se eu já estou com alguém perto da fase de desejo e de ação, eu vou fazer uma campanha de compre agora. Então, isso aqui vai moldar as nossas segmentações e vai moldar também o nosso discurso. Isso aqui é super importante porque uma má segmentação vai fazer com que você gaste mais dinheiro. Você pode fazer uma campanha extremamente ampla, só que você vai atirar para todos os lados, para pessoas que conhecem, não conhecem, estão perto de comprar, quem não está perto de comprar. E dependendo de como você configurar a sua campanha, você pode gerar várias conversas que não vão virar venda. Aí você gera um monte de conversas para o time de vendas, que vai passar mais tempo jogando fora essas conversas, porque não são pessoas que querem comprar teu produto ou teu serviço ou que estão prontas para comprar, do que de fato negociando em vendas. Esse ponto aqui é extremamente importante, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é para quem a gente vai fazer essa campanha. Decidimos para quem a gente vai fazer essa campanha, a gente precisa usar frameworks mínimos para poder fazer uma boa campanha. A gente vê muitos erros de campanha e que no final fazem a gente gastar mais dinheiro quando eu coloco um texto que não está condizente, eu não utilizo boas práticas de design, não utilizo boas práticas de CRO, ou seja, de conversão, e aí acaba, no final das contas, virando um anúncio que vai gastar bastante dinheiro, pode até gerar bastante conversas, mas nem sempre são as conversas que vão vender. Então, eu trouxe alguns frameworks simples para você ou começar a usar a partir de agora, ou revisar as suas campanhas, porque pode ser que você não esteja utilizando todos eles.
E todos esses frameworks, eles são comprovados de que aumentam a taxa de conversão dos anúncios, tá? Então, o primeiro que eu vou trazer é um framework básico que é para garantir que a gente consiga aumentar a taxa de conversão de todos os anúncios que a gente vai fazer. Um anúncio ele tem que ser claro, ele tem que ter relevância, ele tem que ter incentivo e não pode ter fricção. Palavras lindas, Mahara, mas o que significa cada uma dessas coisas? É isso que a gente vai explorar aqui agora. Então, o que a gente quer dizer com clareza? Como que eu consigo garantir, vou olhar para o anúncio e falar, nossa, está super claro esse anúncio. O que isso significa, na verdade? É o que está sendo oferecido e qual ação o usuário quer tomar. Então, não adianta nada eu colocar alguma coisa e não falar, colocar qual é a ação que eu espero que o usuário tenha clicando naquele anúncio. Se eu colocar um anúncio sem nada, vai para onde? É para fazer o quê? É só uma imagem? Então, exemplo, falar no WhatsApp agora é um verbo. Conversar sobre oferta é um verbo. Garantir meu cupom é um verbo. Então, tirar dúvidas é um verbo. Então, se eu não utilizar verbo do que eu espero que seja a ação da outra pessoa, eu já não vou deixar claro o que eu estou indo de expectativa, o que a pessoa vai encontrar lá no final das contas. Porque eu crio uma promessa com o meu anúncio que ela tem que achar. Pode parecer simples, nem foi colocado ali, mas o ponto principal é: existem muitas campanhas de marketing. Vocês podem analisar, a gente vai ver algumas agora que eu selecionei, inclusive uma aqui para gente, algumas para a gente analisar juntos, mas que não tem um verbo para o usuário fazer. E quando a gente quer deixar claro que ação ele tem que tomar, ação é verbo. Se eu não tiver um verbo, eu não estou usando da forma certa. Principalmente quando a gente vai falando de CTA, daqui a pouco a gente fala sobre isso, que é o botão mesmo para ação. Então, a gente precisa deixar claro o que a gente espera do usuário, porque ele também vai entender o que ele vai encontrar do outro lado. Então, se eu falo conversar sobre a oferta, eu tenho certeza que eu vou conversar sobre esse assunto. Garantir o meu cupom, eu vou reservar isso para mim. Eu vou tirar dúvidas, então eu não vou comprar ainda. Eu só quero entender melhor sobre esse produto, esse serviço. Relevância. Então, aqui tem muito a ver tanto com a etapa da jornada, mas principalmente como que a gente consegue fazer com que esse anúncio chegue para a pessoa que quer, de fato, receber esse anúncio. A gente recebe tantos anúncios todos os dias, e que se não for algo que seja extremamente personalizado para mim, eu provavelmente vou deixar passar. E aqui, de novo, tanto a entender da jornada é extremamente importante, assim como entender o que a pessoa espera. Então, eu trouxe até exemplos, de acordo com a etapa da jornada, como que a gente poderia trabalhar as frases ou até mesmo o anúncio. Então, quando a pessoa está lá no início da jornada, que eu acabei de mostrar para vocês na metodologia AIDA, por exemplo, ela está atenção, no estágio de atenção, ela não tem consciência, ela nem sabe se quer comprar teu produto ou teu serviço. Então, ao invés de você falar assim, compre agora, mostre que existe essa possibilidade, mostra que existe esse produto, mostra que existe esse serviço. Porque, no final das contas, você vai atingir pessoas que, quando elas verem o seu anúncio, elas vão falar assim, caraca, eu não sabia disso. Putz, eu não sabia que tinha esse produto. Nossa, eu não sabia que tinha um produto tão bom assim que resolve esse problema que eu tenho. Caracas, eu não sabia que tinha uma camiseta tão legal assim que tivesse a minha personalidade. Eu ainda não estou incentivando ela apenas a comprar, estou mostrando para ela que isso existe. Caracas, não sabia que tinha como, no final das contas, passar só as conversas que estão prontas para comprar com o time de vendas. É um exemplo de pessoas que ainda não sabem que existe a plataforma Octadesk para fazer isso. Não vou vender o Octadesk logo de cara. Eu vou primeiro falar com a pessoa. Se eu estou falando com alguém que não me conhece ainda, não conhece esse produto ou serviço, eu preciso saber que a pessoa ela vai falar na cabeça dela, putz, eu não sabia disso. É isso que o teu anúncio vai impactar. Quando ela está no estágio de consciência do problema, de que ela começa a ter interesse, ela começa a falar, caraca, eu passo por isso. Poxa, será que eu preciso disso? Será que eu preciso mesmo passar essas conversas direto para o time de vendas? Será que eu estou realmente fazendo esse tipo de coisa? Ela começa a pensar sobre isso. Então, naturalmente, aqui eu consigo fazer anúncios específicos sobre isso. Descubra se esse é o seu caso. Descubra se esse serviço vai resolver esse teu problema. Descubra se você tem esse problema. Eu posso fazer um anúncio especificamente sobre isso. Depois, quando a pessoa está no estágio ali de desejo, que eu começo a ver que ela já está interagindo nesse meu funil de anúncios, porque eu não vou fazer anúncios só para vender, eu vou fazer anúncios para tentar abranger toda essa jornada, é quando a pessoa está pensando, eu preciso disso, eu preciso resolver isso, eu preciso realmente resolver esse problema que eu tenho com a minha contabilidade, eu preciso realmente comprar um apartamento agora. Então, aqui é o momento onde eu começo a fazer anúncios que vão justamente mostrar o porquê que a pessoa precisa tomar essa decisão agora.
geralmente onde a gente acaba usando, por exemplo, até cases de sucesso, ou realmente recomendações, ou avaliações do nosso produto ou serviço para falar que a gente resolve isso muito bem. Então, ela já está pensando em resolver esse problema. E, por último, o momento da ação, que é justamente, nossa, vocês resolvem isso, eu vou comprar com você agora. Por que isso aqui é importante, gente? No final, a gente não vai fazer uma campanha só. A gente vai fazer várias campanhas. No final, a gente não vai fazer uma campanha só para quem já conhece meu produto, meu serviço, já está pronto para comprar. Se fosse assim, seria fácil. Mas quando a gente para ver, estatisticamente, só 7% das pessoas que estão online nesse momento estão nesse último estágio da ação. Então, se só 7% das pessoas que estão online estão nesse último estágio aqui, eu preciso trabalhar esses outros pontos para já começar a trazer essas conversas para dentro da minha empresa. Beleza. Incentivo. Uma outra forma de aumentar a taxa de conversão é garantir que, claro, você vai deixar algo claro para o usuário para agir, mas você pode trabalhar tanto com descontos, oportunidades, acho que esse é o mais utilizado, mas existem outras estratégias que a gente pode utilizar, que também a gente pode trabalhar com gatilhos, como escassez, como tempo, como prioridade, como exclusividade. Inclusive, até deixei aqui um QR Code, se vocês quiserem escanear, que é um texto do nosso blog falando sobre alguns gatilhos que já foram testados e usados no WhatsApp, com exemplos para vocês começarem a usar dentro das campanhas de marketing de vocês que vão para o WhatsApp. Então, aqui a gente começa o quê? A fazer com que a pessoa tome ação agora, porque ela pode ter preguiça, ela pode falar assim, será que eu vou fazer agora? Mas, poxa, se eu tenho escassez, ou seja, não é para todo mundo, pode acabar, é limitado, ou é até o momento que eu começo a ganhar urgência para tomar essa ação. Então, é um incentivo para o seu usuário interagir com o seu anúncio, que no final é o que você quer que aconteça. E reduzir fricção. Pessoal, olha só. Se você está falando com alguém que nem sabia que existia esse tipo de produto ou serviço para resolver um problema, você não vai perguntar Deus e o mundo para essa pessoa. Você vai criar fricção, ou seja, a pessoa vai desistir de falar com você. Se a pessoa ela está ainda tentando entender, tirar dúvidas sobre as coisas, eu preciso perguntar apenas o necessário. Qualquer coisa que faça com que a pessoa ela demore para converter, mais chances tem dela não converter com você. Então, presta atenção tanto na quantidade de informações que você está colocando no seu texto, quanto na quantidade de informação que você pede para a pessoa na hora de um momento de conversão. Por quê? Porque senão você vai deixar o processo complexo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de qualificação, que geralmente acaba fazendo com que a gente coloque 1000 perguntas para a pessoa, ou que a gente coloque 300 mil informações que não são necessárias naquele momento. Qualquer coisa a mais nesse momento vai baixar a sua taxa de conversão. Baixar a taxa de conversão significa que você vai ter que investir mais dinheiro para ter o mesmo resultado. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente analisar com base nesses 4 fatores aqui, que é justamente a parte da clareza, relevância, incentivo e ficção. Então, tem alguns que, poxa, estão bem legais, tem outros que poderiam melhorar, e aí a ideia é a gente analisar juntos. Eu vou dar uma rabiscada aqui na tela com vocês também. Quem sabe se sobrar tempo, digita aí no chat se vocês gostariam de fazer uma análise, por exemplo, do anúncio de vocês, tipo ao vivo. Poderia ser uma opção também, né? Dentro da comunidade é uma opção que a gente tem também. Então, vamos passar aqui por alguns exemplos, que vocês já podem dar uma olhadinha como é que estão as campanhas de vocês. Bora lá. Eu trouxe esse exemplo aqui. Está um pouquinho pequeno, talvez, mas eu acredito que dá para enxergar assim. Então, aqui é um exemplo de um anúncio super simples. Super simples. Então, tem a foto de um produto, ótimo. E aí, o que a gente precisa pensar na hora que a gente coloca um anúncio? A gente precisa ter um design limpo. O que é um design limpo? Qualquer informação, seja ela em texto ou em imagem, que não agregue valor no sentido de, explicou melhor meu produto, explicou melhor um diferencial competitivo, não deveria estar lá. Vai gerar mais dúvida ou mais poluição visual para a pessoa. Eu preciso ter um CTA, que é um botão. CTA é Call to Action, chamada para ação. Claro, existem casos, eu vou mostrar um para vocês, que não tem um CTA claro. Vocês vão ver que
é muito ruim, não dá nem vontade de clicar num anúncio desse. E ainda, por cima, gera muita fricção. CTA, claro, qual é a ação que eu quero que o usuário tenha. Nesse caso, me mande uma mensagem no meu WhatsApp. Está claríssimo o que precisa ser feito aqui. E CTA, ele precisa ter contraste. Pode ver que a maior parte dos pontos aqui estão brancos e o azul está tendo contraste. Por quê? Se a pessoa só bater o olho, ela vai ler apenas a coisa mais importante, que não é necessariamente, muitas vezes, as coisas que a gente coloca. A coisa mais importante é a ação que está ali. E por isso que o CTA é tão importante, o texto CTA é tão importante. Se eu ler apenas ele, eu preciso entender que, putz, tem algo aqui para mim, tem algo exclusivo para mim, tem algo que eu poderia comprar, que eu poderia resolver. Então, se eu não tiver contraste no CTA, não vai funcionar. Quer ver? Trouxe um outro exemplo aqui. Esse CTA está com bastante contraste. Dá para ver bastante o verdinho de cada um dos pontos e dá para ver que é para justamente conversar no WhatsApp. Aqui eu tenho a foto de um produto e eu tenho uma descrição ali no final das contas. É um anúncio que, poxa, é para conversar no WhatsApp. Ainda uma etapa, se a gente fosse parar para pensar, conversar, é para quem tem alguma dúvida, talvez, sobre esse produto. Será que está no momento de dúvida ou não desse produto? Não é o momento de compra desse produto? Então, aqui também é uma coisa que, se você não parar para ler a descrição, para ver que a espada de São Jorge está sendo vendida, você pode achar que está sendo vendida com design de interiores, qualquer outra coisa. Se você não conhece a marca, talvez você vai demorar um pouquinho para entender o que está sendo anunciado para você, qual é a proposta que está sendo anunciada aqui para você. Então, aqui, no final das contas, o que a gente precisa prestar atenção é se a segmentação é de alguém que já trabalha, já me conhece, talvez funcione. Mas ainda assim eu posso trabalhar de uma forma diferente, de acordo com a etapa, conversar no WhatsApp, porque eu tenho dúvidas sobre isso, quero entender qual é a melhor planta para mim. E no final, será que o usuário entendeu que é uma planta que está sendo exibida? Eu trouxe um outro exemplo. Esse aqui, até tirei qual que é a empresa, porque não faz sentido a gente olhar para a empresa, mas esse aqui é um exemplo de tudo que a gente falou que não é para ser feito. Por quê? Porque aqui a gente tem bastante informação dentro dessa imagem, e se vocês forem prestar atenção, o WhatsApp está dentro do texto e da imagem. Eu tenho um botão para clicar para o WhatsApp. Além de não... O que isso acontece? Provavelmente eu não usei o formato certo de anúncio, e o botão para o WhatsApp, inclusive na Okta, para quem é cliente Okta, já sabe que essa conversa ela vai ter uma janela maior ainda de 72 horas, já vai entrar dentro do seu Okta Desk bonitinha. Ela tem um custo zero, então é ótimo esse tipo de conversa. Só que dessa forma ela não vai entrar como uma conversa clique para o WhatsApp. Por quê? Porque eu não estou clicando para ir para o WhatsApp. Eu vou ter que digitar, vou ter que anotar, eu vou ter que pegar o meu celular, cadastrar esses contatos, para daí sim eu consigo mandar uma mensagem para a empresa. Então, parece bobo, mas olha, isso é a falta de um CTA. E no final das contas, o que é para eu fazer? A pessoa que converter nesse anúncio, ela tá com dúvida, não tá com dúvida, é uma promoção para quem quer comprar agora. Para quem quer comprar agora, eu tô dando um desconto, eu coloco um botão comprar agora. Poxa, se eu estou pensando em mudar de internet, eu vou lá e coloco, saiba quais são as diferenças da nossa internet, eu coloco um botão em relação a isso. Mas aqui eu não consigo nem identificar qual segmentação eu deveria usar. Eu não estou no momento, eu posso falar tanto com pessoas que não fazem nem ideia que me conhecem, quanto pessoas que estão querendo pegar uma promoção, e eu ainda por cima coloco o texto, aqui, em texto eu não coloco exatamente se é uma oferta limitada ou não é limitada, não utilizo gatilhos como a gente colocou, que são práticas que aumentam a taxa de conversão, e além disso eu trago fricção pra caramba para o usuário. Tem um site aqui, inclusive, barra WhatsApp, para tentar entrar com o WhatsApp, mas só se a pessoa ler a legenda inteira. A gente sabe que, no final das contas, as pessoas elas não têm tempo de fazer isso. Então, esse é um ponto super importante. Eu sei que quando a gente olha esse anúncio, talvez esse aqui seja o mais fácil da gente ver que não é tão bom. Mas quando a gente olha esse anúncio aqui, a gente vê que tem bastante coisa a melhorar. Por quê? Porque a gente não sabe nem qual é o produto ou serviço que está sendo ofertado. Então, aqui já tem um baita ponto de análise de o que eu estou colocando ali, está gerando valor, não está gerando valor? Beleza, eu trouxe um outro exemplo também que vai para o direct do Instagram, que é justamente uma campanha mostrando as possibilidades. E é muito legal porque, nesse caso aqui, de acordo com o tipo de mensagem que você coloca, depois você começa a entender a intenção do usuário. Se ele está querendo conhecer um pouquinho mais você, se já conhece ou se já está pronto para uma ação. Então, essa é uma outra opção que a gente tem também, dependendo do tipo de campanha que a gente for fazer.
Aqui a gente já tem um CTA claro para enviar a mensagem, mas ao mesmo tempo, eu não tenho certeza se é uma promoção ou não é uma promoção. Eu sei que existe, parece muito legal, dá para entender de cara, só olhando a imagem, o que é. Eu não preciso ler muito sobre isso, eu sei que é para ficar provavelmente nesse lugar. Só que eu vou enviar uma mensagem para quê? Claro, os botões vão me ajudar? Vão me ajudar. Mas aqui dentro do próprio CTA, eu podia já colocar qual que é a ação que eu espero para esse usuário. Por quê? Porque eu, como marketing, já fui lá, fiz a segmentação de pessoas que estão muito prontas para comprar. Então, eu poderia colocar reserve agora, ou garanta a disponibilidade, ou temos apenas 3 né, vagas. Poxa, como é que é? Vagas de disponibilidade de hotel? Agora me fugiu a palavra. Leitos? Leita de ônibus. Gente, pra quem não sabe, a Carol, ela tá aqui. Hospedagem, então. Só tem mais 3 quartos disponíveis. Isso, reservas disponíveis. Muito obrigada, pessoal do chat. Então, aqui é um ponto que, sim, esse anúncio, ele tá melhor, mas ele poderia ser ainda melhor, poderia converter ainda mais. Então, beleza, a gente fez uma pequena análise de anúncios, mas, claro, aqui o que a gente precisa garantir é o mínimo de boas práticas, tanto desse framework aqui, onde eu olho para o meu anúncio e garanto que eu consiga ter clareza, relevância, incentivo para a pessoa fazer ação. E vou diminuir a fricção, como exemplo de botar o botão, ao invés da pessoa ter que adicionar você dentro do WhatsApp, que é bastante tempo. Se eu fosse fazer isso agora, ia demorar 5 minutos, vocês iam sair desse webinar. E também eu preciso garantir que eu tenho um design, um framework básico de design, onde eu vou ter um design limpo, onde eu vou ter foco no produto ou serviço que eu estou querendo colocar, ou proposta de valor de um serviço. Então, quem tiver software, por exemplo, eu consigo colocar uma imagem do software, sim, você pode botar uma imagem do software, uma imagem de um projeto, se você vende serviço, e uma proposta de valor em texto, ou seja, uma frase que mostra o que você resolve, mas a pessoa tem que bater o olho e entender o que você está querendo oferecer ali para ela. Com o CTA, claro, ou seja, qual a ação do usuário? A ação tem que ser igual à intenção do usuário. E contraste. Por quê? Senão ninguém vai ver o botão para clicar. E também por quê? Porque é a primeira coisa que a pessoa tem que ver, porque pode ser que ela não olhe para nada, mas se ela vê o botão e lê, você criou um texto bom ali, ela já vai saber exatamente do que se trata, sem ler descrição nenhuma, sem ficar lendo tudo que você botou na imagem, nem nada disso. Beleza. Analisamos esse daqui, e aí só fazer tudo isso, Manara, que daí vai dar tudo certo. Só que não. Por quê? Porque a gente não vai acertar de primeiro. Você vai fazer a segmentação, você vai colocar tudo isso em prática, você vai olhar para o seu anúncio e vai falar assim, nossa, estou seguindo todos os frameworks. Você vai botar para rodar e você vai ver que talvez a sua conversão não esteja boa. Porque você achou que estava conseguindo seguir certinho. Você achou que usou um gatilho mental sensacional, ficou muito claro para a pessoa o que fazer. Só que você coloca para mudar e você vê que não. Então, de nada adianta se a gente não fizer isso aqui. Que é testar, principalmente, o mesmo anúncio, o mesmo criativo, mudando algumas coisas. E eu percebo que muitas vezes a gente tem até uma dificuldade em colocar um teste AB, até para saber, poxa, como é que eu faço, como é que eu não faço. E teste AB não é ter 300 anúncios diferentes, não. Muitas vezes é eu ter 10 variações de um mesmo anúncio, mudando uma coisinha só. Então, na hora que eu for fazer um teste AB, o que eu preciso fazer? Olha, eu vou expor determinadas pessoas num tipo de anúncio, outras determinada grupo de pessoas da mesma segmentação. Vai me querer fazer teste AB de quem não te conhece com quem já te conhece. Obviamente vai ser diferente a taxa de conversão. Tem que ser na mesma segmentação ali. Você vai exibir anúncios diferentes. E você vai fazer o quê? Primeiro você vai determinar qual que é o objetivo. Poxa, eu preciso aumentar a taxa de clique, preciso aumentar a conversão. O que vai determinar ali? Se é uma campanha nova, o objetivo vão ser todos, né? Quer que todos ajustem. Agora, caso você tenha uma campanha hoje que já está rodando bem, mas você se pergunta, será que ela poderia ser ainda melhor? Será que ela está dentro do benchmark de mercado de uma boa taxa de conversão, uma boa taxa de clique? Se vocês procurarem no Google ou no ChatGPT, média de taxa de conversão de acordo com a etapa do funil para anúncios, vocês vão encontrar. Por quê? Porque no topo do funil, os anúncios, o CTR, que é o clique que a gente tem ali, você vai ter uma variação de, por exemplo, 15% você consegue chegar. Agora, se é mais fundo de funil, 8% já é uma baita taxa de conversão. Então, aqui você vai entender, de acordo com a segmentação, qual que é o teu objetivo. Poxa, se eu já tenho uma campanha rodando aqui, eu quero que ela seja ainda melhor, porque ela não está nesse benchmark aqui que eu acabei de descobrir. Então, eu quero aumentar
talvez a taxa de clique, talvez eu quero aumentar a taxa de conversão porque eu descobri que ela está um pouquinho abaixo. E aí esse vai ser o meu objetivo. Caso seja uma campanha nova, você vai monitorar todos esses pontos, mas já lança ela com essas variações para você, porque a gente já vai falar um pouquinho sobre isso que vai otimizar o seu recurso. Aí você vai ter uma hipótese. Poxa, será que se eu, ao invés de falar garantir, eu falar reservar, vai aumentar a taxa de conversão? Vamos botar para testar? Pode ser que uma dessas palavras converta mais. E você vai ter uma excelente surpresa de que uma palavra converte, às vezes, 3 pontos percentuais a mais. 3 pontos percentuais a mais é um monte de dinheiro a menos que você precisa para gerar o mesmo volume de conversas. Então, aqui é onde você vai começar a entender essas hipóteses. E você vai mensurar. Poxa, qual anúncio teve mais clique, mais visualização, mais início de conversa, que mais me gerou leads de fato estão prontos para comprar, quantas vendas cada anúncio gerou e qual o ticket médio de cada anúncio. Às vezes tem anúncios que podem trazer um ticket médio maior do que outro tipo de anúncio, dependendo da proposta de valor. Então aqui são algumas métricas para vocês olharem, que talvez vocês não estejam olhando por anúncio, e é uma baita de uma oportunidade quando a gente está fazendo esse tipo de análise também. E aprendizado, óbvio. Depois que você coloca para mudar, você vai justamente entender qual que é a melhor ação para aquela audiência naquela etapa. Então, você consegue melhorar. Então, exemplo, né? Peguei o mesmo aqui da planta para a gente analisar. O que a gente poderia mudar? A gente poderia mudar uma imagem com um produto com um ângulo diferente, talvez dando mais foco na planta. Eu posso fazer o mesmo anúncio, com o mesmo texto, com o mesmo botão, mas eu vou colocar uma foto do meu produto diferente para ver qual que chama mais atenção, qual que gera mais clique. Eu posso também mudar o CTA, como a gente falou ali na nossa análise, para usar outro tipo de verbo, ou até mesmo outro tipo de gatilho, ou trazer um incentivo maior, porque conversar no WhatsApp não estou trazendo um grande incentivo, a não ser que a pessoa já queira muito comprar isso, ela não vai clicar. Agora, se eu trouxer um incentivo, uma promoção, alguma coisa exclusiva, algo que vem em conjunto, não necessariamente promoção precisa ser cupom de desconto, mas que já venha, por exemplo, com uma peça de decoração. Você pode pensar aqui em como você pode testar coisas diferentes de acordo com o seu modelo de negócio. E também mudar o copy, ou seja, copy é tudo que está escrito, seja na imagem ou no texto ali embaixo. Pode ser que mudando esse texto ou o texto que está na imagem em algum momento, você pode sim aumentar a taxa de conversão. Então, aqui são exemplos de, só disso aqui que a gente falou, a gente podia ter 4, 1, 2, 3 variações do mesmo anúncio. Do mesmo anúncio, para a mesma audiência. E com certeza um deles vai converter melhor. E você vai descobrir quando você colocar todos eles para rodar. E testar a primeira mensagem enviada. Eu sabia que era um fato de testar a primeira mensagem enviada, porque quando eu clico para conversar no WhatsApp, você já coloca ali qual é a frase, e a frase, adivinha, ela tem que fazer sentido. Não pode ser só boa tarde, boa noite. Quero saber mais sobre o quê? Até para você conseguir criar uma boa jornada para essa pessoa. Ela veio com uma expectativa, que é comprar essa planta. Poxa, então a primeira mensagem tem que ser em relação a isso. Pode parecer besteira, mas isso aqui é muito importante. Mauro, eu não entendi o que depende da audiência. Se você puder trazer um pouquinho mais da onde vem a tua pergunta, daqui a pouco a gente pode explorá-la também, tá bom? Tudo isso que a gente conversou vai fazer com que vocês consigam gerar mais conversas no final das contas e mais leads. Mas, Mahara, só fazer isso já vai resultar em mais vendas e menos custo? Ainda não. De nada adianta a gente fazer teste A/B, usar os melhores frameworks, escolher a melhor campanha e gerar várias conversas a mais para o meu time, se não são as conversas certas. Não são apenas esses indicadores que mostram que a gente acertou uma campanha de marketing. Os indicadores que mostram que acertou essa campanha de marketing é ter mais vendas, sim. Então, para isso, eu preciso garantir que eu estou fazendo uma boa qualificação desses leads, para saber se, de fato, acertei no design, acertei no CTA, fiz toda a estratégia de CRO com todos os gatilhos mentais, aumentei a taxa de conversão, chegou para o meu time de vendas e meu time de vendas não está vendendo mais. Alguma coisa está errada. Provavelmente você ainda está atraindo a pessoa errada, você só aprendeu a capturar mais fácil essa atenção, mas talvez da pessoa errada ainda. Então, a gente precisa aprender a qualificar. E eu trouxe um exemplo simples de algumas perguntas, só para vocês começarem a entender um pouquinho mais sobre qualificação, revisar um pouco mais sobre qualificação, que no final vai nos ajudar, inclusive, a saber o que a gente precisa perguntar. Seja
num chatbot, por exemplo, que vai pegar essa conversa que foi gerada pelo WhatsApp para entender melhor quem eu passo para vendas ou não, e também para você melhorar as suas campanhas. Então, o que você vai precisar entender? Primeiro, quais perguntas mostram que a pessoa está pronta para comprar o meu produto e serviço? Às vezes, mesmo que ela esteja ali, poxa, quero comprar agora, mas será que ela está pronta para tomar essa decisão? Será que ela já tem, dependendo do caso, se ela tem orçamento, não tem orçamento, se ela já consegue tomar essa decisão agora, ela é a pessoa que toma essa decisão para comprar esse produto ou serviço? Dependendo do segmento, isso pode mudar. Então, reflita se você tem perguntas que mostram a intenção de compra. E também se existe algum pré-requisito. Quer um exemplo? Digamos que você vende empreendimentos de alto padrão, está buscando por investidores que querem comprar empreendimentos, por exemplo, algum apartamento ou lojas comerciais para investir de alto padrão. Não adianta nada fazer uma campanha e atrair um monte de gente que não tem dinheiro para investir num investimento de alto padrão. Então, talvez eu deveria perguntar justamente quanto que a pessoa quer investir para saber se o meu produto ou serviço vai ser condizente com aquela pessoa. Então, muitas vezes o que a gente vende, existem pré-requisitos para serem vendidos. E essas são perguntas que você pode fazer logo na sequência que você gera essa conversa. Assim como se existe alguma informação prévia para prosseguir. E é aqui onde a gente consegue juntar o melhor, né, de boas práticas de anúncio, utilizar o clique de WhatsApp e trabalhar com a melhor parte da inteligência dentro do Okta, por exemplo, criando todo um fluxo de automação que vai receber essa conversa, garantir que eu entendi qual que é a conversa que realmente é da pessoa que está pronta para comprar, e aí essa conversa eu vou jogar para o meu time de vendas. Todas as outras eu não vou jogar porque elas não vão converter. E eu posso fazer testes aqui também e conversar com o meu time de vendas para ver quais são as conversas que mais estão convertendo, quais que são menos que estão convertendo. E aí eu começo a identificar quais são as campanhas que mais me trazem conversas boas e as campanhas que mais me trazem conversas de pessoas que não vão converter no final. Porque aí, com base nessas informações, no final, eu vou conseguir retroalimentar tudo isso. Aí eu vou ver qual foi o anúncio que melhor converteu em vendas, qual foi o anúncio que mais rapidamente eu consegui avançar nesses pontos, porque assim a gente vai conseguir reduzir custos. Porque trabalhando todas essas coisas juntas, o que vai acontecer? A gente vai identificar o momento da jornada, isso vai melhorar a minha segmentação dos meus anúncios e vai me ajudar a personalizar esses anúncios. Personalização gera maior taxa de conversão. Maior taxa de conversão, eu preciso investir menos dinheiro para conseguir a mesma quantidade de conversas. Eu vou usar os frameworks, ou seja, todo anúncio, até de teste, eu vou usar os princípios básicos para garantir uma boa conversão, que são boas práticas de design e de CRO. Isso vai aumentar a minha conversão naturalmente, logo eu não vou ter que investir tanto. Eu vou fazer teste AB, porque eu vou otimizar todos esses resultados, porque por mais que eu utilize o framework, pode ser que eu erre, pode ser que eu não use o melhor gatilho, o melhor verbo ou a melhor foto do meu produto. Vou usar o teste AB com uma verba pequenininha e aí vou ver qual que é o ganhador. Aí, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o seu orçamento e só vai investir nos ganhadores. Você vai pegar o seu orçamento e só vai investir, por exemplo, nas campanhas de marketing no WhatsApp, nas mensagens, nos templates que mais convertem. Aí você vai colocar boa parte do teu investimento nas que de fato geram valor. Vai melhorar a tua conversão e vai diminuir o teu custo. E aí, ao invés de ter que investir 100, você investe 50, mas nas melhores campanhas que mais vão gerar resultados. Você vai qualificar essa demanda. Por quê? Porque não adianta nada a gente ficar gerando um monte de conversa que não dá em lugar nenhum. Tem que ser conversa que vai vender mesmo. Tudo, o passo 1, 2 e 3 garante que você vai conseguir mais conversas com menos dinheiro. Mas se você não olhar para o passo 4, você corre o risco de gerar conversas que não são boas para o seu negócio. Então, você vai investir realmente tempo do seu time de vendas só nas conversas que são quentes mesmo, que geram resultado. Isso também vai aumentar a tua conversão e vai diminuir o teu custo, porque você vai começar a calibrar as campanhas que mais trazem esse tipo de conversa. E você vai fazer isso quase que infinitamente, porque as pessoas vão mudando, os anúncios vão mudando, as ofertas vão mudando, mas se você sempre fizer esse ciclo, você garante que você vai investir o seu dinheiro no lugar certo e vai gerar mais conversas no final do negócio. Beleza? Temos alguns comentários aqui. Eu sei que tinha tido até a pergunta ali do Mauro em relação à audiência. Se depende muito da audiência. Eu não entendi direito ainda a sua pergunta, Mauro, se você puder colocar aqui dentro do chat, mas tudo que a gente está falando depende da audiência. Tanto que o primeiro ponto é identificar o momento da jornada. Então, isso vai mudar totalmente, porque senão você não vai conseguir personalizar de acordo com o momento dessa pessoa de compra.
Beleza. Então, pessoal, deixando esse resumo aqui na tela, eu vi até que algumas pessoas gostariam de testar ou até mesmo pedir feedbacks em relação aos seus próprios anúncios. Eu queria propor uma oportunidade da gente fazer isso. Se você quer que a gente ajude você a trazer boas práticas em relação a tudo isso, de como eu posso gerar mais conversas com anúncios que levam para o seu WhatsApp, para o WhatsApp da sua empresa, vocês podem entrar dentro da nossa comunidade e podem pedir lá apoio para que a gente consiga analisar com base em todos esses pontos justamente os seus anúncios e trazer essas boas práticas e taxas de conversão. A ideia dessa comunidade é conversar todos os dias, a qualquer momento, sobre esses pontos mesmo. Então, se você quer analisar e quer jogar um anúncio ali para a gente conseguir trazer realmente todos esses pontos, é só entrar na nossa comunidade, você vai ser mega bem-vindo, mega bem-vinda, para poder trocar cada vez mais ideias como essa. Tiveram vários pontos aqui no chat que a gente vai se aprofundar. Na sequência, vocês vão ter uma pesquisa também do que mais a gente poderia falar sobre esse assunto. Então, fiquem ligados, tanto na nossa horta com novidades, assim como nos nossos eventos e no nosso blog, porque lá a gente deixa todo mundo atualizado, traz as melhores práticas do mercado. Agradeço muito o tempo de vocês, fico mega feliz de estar aqui, passar um pouquinho aí da tarde de trabalho de cada um. Depois, é óbvio, compartilha com a gente o resultado que você teve depois que colocou essas ações em prática. Beleza? Uma mega bom final de tarde para todo mundo. Ah, ó, o Mauro respondeu. Eu quis que uma oferta correta para uma audiência errada não dá o mesmo efeito de uma audiência pronta para consumir com a oferta mais simples. Perfeito, perfeito. Se eu acerto a segmentação, eu posso até nem acertar tão bem o anúncio, com certeza isso vai me ajudar. Isso vai otimizar sim. Se eu acerto a segmentação, melhora minha taxa de conversão, mas se eu acerto a minha segmentação e também o meu criativo, eu potencializo isso cada vez mais. É como se fosse um somatório de coisas que vão aumentando, de fato, a nossa taxa de conversão. Excelente, é isso mesmo. Muito obrigada, boa tarde para todo mundo, bom trabalho, e eu espero vocês na nossa comunidade nos próximos eventos. Tchau, tchau.